Shalom. Hoje nós vamos meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 13. A história nos conta que Manassés, filho do rei Ezequias, passou a ser o rei de Jerusalém quando o rei Ezequias faleceu. Manassés tinha a idade de 12 anos de idade e ele reinou 55 anos. Chegou o momento, Manassés começou a reinar e ele começou a colocar dentro da casa de Deus a idolatria. Ele começou a adorar outros deuses. E ele, ao longo dos anos da vida dele, ele foi se perdendo e colocando idolatria dentro da casa de Deus. Os altares que o pai dele tinha derrubado no passado, ele começou a erguer esses altares a outros deuses dentro de Jerusalém. Altares que ele ergueu a deuses pagãos. Então, ele chegou um momento da vida dele que ele começou a ir atrás também, a se envolver com espíritos de adivinhação, feitiçaria. Ele consultava pessoas que adivinhavam, encantadores, e ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira do Senhor. E diante de tudo isso que estava acontecendo, chegou o momento que Deus falou. No versículo 10 diz assim: "E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos." Deus sempre está nos falando, chamando a atenção quando a gente sai da rota, sai do caminho que Ele estabeleceu para que a gente viva na terra de paz. Então Manassés saiu da direção que Deus tinha para a vida dele, a direção que o pai dele tinha ensinado a ele. E chegou o momento que Deus permitiu que Manassés fosse levado ao cativeiro pelos inimigos da Síria, através da mão do rei da Síria. Então prenderam Manassés, o amarraram com cadeias e o levaram para Babilônia. Babilônia é terra da servidão. Babilônia é terra de bruxaria. Babilônia é terra de orgias. Babilônia é terra da mentira, das falcatruas. É terra da rebelião. Rebelião contra Deus. Babilônia é uma terra que é uma terra das trevas, que pertence às trevas, ao maligno. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando você está levando uma vida completamente afastada do caminho do Senhor, daquilo que Deus estabelece para que você tenha uma vida de paz, para que você tenha uma vida de vitórias, para que você ande na luz. Quando você não anda na luz, você está nas terras da servidão, na terra da Babilônia, na terra da libertinagem, que trazendo para os dias de hoje, é isso que dentro da política, é o que a esquerda nos oferece, uma terra de libertinagem. Uma terra onde tudo que não presta é válido. E tudo que é certo é colocado por eles como errado. Então chegou o momento que Manassés começou a pagar, a colher a mal colheita, a mal plantação que ele estava fazendo como rei de Jerusalém. Então, diante desse cárcere que ele estava na Babilônia, ele começou a ficar angustiado e ele orou a Deus. Ali ele reconheceu o quanto ele estava errado,
o quanto ele estava fora do caminho do Senhor. E ele começou a orar a Deus. E ele humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E qual era o Deus de seus pais? Era o Deus vivo de Israel. Não era o Deus Ebu, como prega à esquerda, porque o Deus da esquerda é o Deus Ebu, que era o Deus, que é o Deus da Babilônia. Não. Manassés estava orando ao seu Deus, ao Deus que ele cresceu, entendendo que era o seu Deus e que ele tinha se desviado. E ele agora estava reconhecendo, no versículo 13, versículo 12, ele estava reconhecendo e se arrependendo do mau caminho que ele estava. E ele fez uma oração a Deus. E Deus se aplacou para com ele. Deus ouviu o clamor dele que saiu das entranhas da alma dele. E Deus se aplacou com ele. O ouviu a sua súplica. Versículo 13. E o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Às vezes, as pessoas precisam ser levadas à Babilônia para reconhecer que Deus é o Senhor. Não há outro Deus fora o nosso Deus. O Deus que criou o céu, a terra e o mar. O Deus que é dono desta terra. O Deus soberano. O Deus de Israel. O Senhor dos exércitos. O Rei da glória é o seu nome. Manassés entendeu que só Deus é o Senhor. Então Manassés voltou para Jerusalém como rei, porque o Senhor o restabeleceu. Tudo no céu, da terra e no mar está no controle de Deus. E é com a permissão de Deus que acontece. E depois disso, Manassés edificou o muro de Jerusalém. E ele edificou na casa do Senhor a adoração justa ao Deus verdadeiro. Amém. Manassés precisou reconhecer que estava errado. Manassés tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Tire o ídolo do seu coração. Tire os deuses estranhos que está aí na sua vida, na sua casa. Jogue fora da sua casa esses ídolos. Jogue fora da sua casa esse altar que foi erguido a deuses pagãos. Repare o altar do Senhor. Edifique o altar do Senhor. E ofereça neste altar orações e ofertas pacíficas. E faça um voto com o Senhor de servir somente ao Deus vivo de Israel. Ofereça sua oração. E Deus vai se aplacar para com você, assim como Deus se aplacou para com Manassés quando ele se arrependeu e reconheceu Deus como seu único Senhor. Deus faz isso também nos dias de hoje. E Deus ouviu a oração de Manassés e perdoou todo o seu pecado e a sua transgressão. Amém. E Manassés dormiu em paz
quando chegou o momento. Por isso que Manassés reinou 55 anos, porque teve arrependimento, porque teve reconhecimento dele, que ele estava errado, andando fora da lei de Deus, fora do caminho que Deus tinha estabelecido para aquela nação. Só após o arrependimento de Manassés, de reconhecer que ele tinha se afastado do Senhor, tinha se afastado do propósito que Deus estabeleceu para que ele cumprisse para que ele cumprisse o que Deus estabeleceu para Jerusalém. Então, quando ele começou a reconhecer o seu erro, e que Deus o perdoou, foi a partir dali que ele começou a cumprir o que Deus tinha estabelecido para ele fazer em Jerusalém. As pessoas focaram em idolatrar o homem. A nossa vitória vem do soberano, do grande eu sou. Não vem de homens, mas Deus usa a mão de um homem na terra para nos entregar a vitória. E a vitória para a nossa nação, Deus vai entregar também através da vida de um homem que se dispõe a estar no centro da vontade dele e cumprir o seu chamado. Que Deus continue falando com você através dessa mensagem. Que você possa olhar para dentro de si e se autoanalisar e ver se você realmente está com o seu altar limpo. Quem está aí dentro desse altar do seu coração? Será que é o seu esposo? É o namorado? É um trabalho? É a ambição? Você tem que vigiar sobre essas coisas. E limpar o seu altar, o seu coração. Entronizar nele Deus. O Deus vivo, aquele que te criou, que te formou dentro da barriga da tua mãe. Aquele que conhece cada lágrima tua, que conhece cada palavra que você não falou. Aquele que conhece cada pensamento que você pensou. Então é hora de nos unirmos ao Senhor dos Exércitos, ao Rei da Glória. É hora de nos unirmos a Deus, ao nosso Paizinho do céu. E procurarmos ouvir a sua voz. Se não tivermos o nosso altar em ordem, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Não vamos conseguir identificar o caminho, a direção que o Senhor nos dá. Por isso é importante que a gente reconheça Deus em todos os nossos caminhos. Amém?